Estamos iniciando mais um bate-papo do Coletivo FOC, em parceria com a Peixaria Comunicação e, como sempre, queremos convidar para acessar o nosso site foc.com.br e as nossas redes sociais. E hoje estamos trazendo para o nosso bate-papo o artista Falvi Silva. Antes de entrar mais especificamente nessas questões do bate-papo, quem é Falvi Silva? Eu sou um operário da arte. Eu nasci sempre gostando de história em quadrinhos e comecei a me interessar por arte desde menino, antes, já na Paraíba, que eu sou paraibano. Cheguei para cá com 10 anos, já lia história em quadrinhos em Santa Rita. E já assisti a alguns filmes sem saber exatamente o que era, menino, 8, 9 anos. E cheguei aqui em Natal com 10 anos e aí me interessei muito por cinema. Como já li história em quadrinhos, sou um aficionado em história em quadrinhos. À medida que o tempo vai passando, a gente vai... procurei tomar conhecimento sobre o que era cinema, o que era quadrinhos e o que era arte. Então, a partir daí, eu comecei a me interessar pela pintura, pelo cinema, pela história em quadrinho, pela literatura, e a partir daí comecei a produzir meus próprios projetos culturais. Né? Eu tenho uma quantidade de livros, eu já faço isso desde 66. A minha primeira exposição foi em 1966, na administração do então prefeito da cidade, Aguinaldo Alves. Os secretários ali eram Sandro Negreiro, pessoas já conhecidas da cidade, era outros que eram secretários. Então, fiz a minha primeira exposição na Galeria de Arte, na Praça André de Albuquerque. Tinha uma galeria ali que era fluxo de pessoas, que era uma galeria aberta. Nesse tempo, é bom lembrar que a gente está em plena ditadura militar, né? 1967, a ditadura foi de 64, então aquela galeria servia de exemplo para fazer exposições, que foi criado por Jamareão, pelo então prefeito. E a partir daí eu comecei a fazer meus projetos culturais. Minha primeira exposição foi em 66, 1966. Exposição de quê? De desenhos. Já era você já trabalha, sim, a pintura. Desenhos e pintura, né? Sim, certo. E fui apresentado na cidade por Neiliano de Castro e Dalio Varela, tem no catálogo. E no projeto do prefeito também tem lá, está tudo catalogado. Eu tenho, inclusive, o panfleto, é um livrozinho. E a partir daí eu comecei a me interessar por arte. Natal, naquele tempo, era uma cidade bucólica ainda, né? A única diversão era o cinema. E eu me interessei, sempre fui interessado por cinema e me incorporei ao Cine Clube Tirol. Sim. E fui um dos fundadores do Cine Clube Tirol, juntamente com outros colegas, né? Gilberto Stable, Franco Capistrano, depois vieram Moacir Cirne e tantos outros, que a gente fundamos o Cine Clube Tirol. Em Natal existia um no Marista, que era dirigido por Moacir Cirne, e esse do Cine Clube Tirol, que era um pouco independente, que era ligado à Igreja Católica. Foi o Padre Barbosa, na Igreja Santa Terezinha, que convidou algumas pessoas interessadas em cinema para participar desse chamado Cine Clube Tirol. Né? Eu, como operário, fazia parte da JOC, quer dizer, Juventude Operária Católica. Porque no Rio Grande do Norte existia um movimento da Igreja Católica que era baseado na mão A-E-I-O-U. Ou seja, JAC, Juventude Agrária Católica, JOC, Juventude Operária Católica, Juventude Universitária Católica, as 5 letras do alfabeto, que foi criado por um bispo daqui da cidade, que é do Rio Grande do Norte, do Cabrabona. E então eu pertencia a esse grupo da Juventude Operária Católica.
Padre Barbosa, sabendo que lá tinha um pessoal interessado em cinema, convida a gente para ir para o Cine Clube Tirol. E lá a gente começa a fazer estudos sobre cinema. Inclusive, fizemos 3 filmes lá, nesse período. Fizemos 3 filmes, cada com uma equipe diferente, né? Esses filmes se perderam com o tempo. Lamentavelmente, é assim que acontece. Os intelectuais mais importantes do Rio Grande do Norte surgiram justamente nesse período, da minha geração, que foram Moacir Cine, Bené Chaves, Juliano Siqueira, Francisco Sobreira, Anchieta Fernandes, Dalio Varela, Moacir Cine, Marcos Silva, todos tomaram posições diferentes, todos são escritores e alguns poetas, uns mais e outros menos. Mas isso foi o que deu alavanca a essa minha geração. De todos esses, o mais importante para mim é o Moacir Cine, daqui do Rio Grande do Norte. Por quê? Porque Moacir, ele tinha condições de... Ele era um cara que tinha um poder econômico e podia viajar. Foi para o Rio de Janeiro em 68. De lá, trouxe uma novidade que era chamada Poema Processo, que a gente não conhecia aqui. Antes, ele trouxe a poesia concreta. E a poesia concreta é uma coisa, o Poema Processo é outra. Né? Sim. Não é poesia processo, porque a poesia não se encaixa no processo do Poema Processo, é outra, é uma redimensão da poesia concreta, no caso desse momento. E isso em 1967, e esse movimento surge exatamente no Rio de Janeiro, em 67, dezembro de 67, e no Rio Grande do Norte. A equipe do Rio Grande do Norte era exatamente eu, Anchieta Fernandes, Dalio Varela, Marcos Silva, Moacir Cine, que transitava entre lá e cá, e mais uns 2 ou 3. E a gente deu continuidade a esse movimento. Hoje, o Poema Processo é considerado, talvez, o movimento, aliás, o único movimento importante que o Rio Grande do Norte teve, como movimento literário. O único. Se você for estudar em outro momento, em qualquer outro momento, não existe um movimento artístico no Rio Grande do Norte. Nenhum no Rio Grande do Norte. Existiu isoladamente pessoas como Jorge Fernandes, que é um poeta da década de 27, que ele já publica seu livro, o livro de poemas, que é um livro avançado sob o prisma da modernidade da semana de 1922. E um pouco depois vem José Bezerra Gomes, que é outro poeta muito importante dentro do clima da modernidade, que é um cara que precisa ser mais estudado, que eu acho que o Rio Grande do Norte, a universidade, não dá muita importância a ele, pelo fato de ser um poeta que se ligava muito, a obra dele é muito ligada à obra de Oswald de Andrade, e o pessoal, eu vejo a minha visão de que os intelectuais e as universidades aqui não têm muita preocupação com essa modernidade. Então não liga muito para os poetas modernos. Tanto é que Moacir Cine foi professor na Universidade de Fluminense durante muito tempo, se aposentou, perto de sua morte, veio para Natal, morou aqui os últimos 20 anos, e a universidade nunca convidou ele para fazer uma palestra, para fazer algum assunto, sobre o assunto da modernidade, porque existe um atrito entre a poesia tradicional e a poesia moderna. Isso não é de agora, isso já vem do início do século. Aqui no Brasil, inclusive, e fora daqui na Europa também. Né? Esse atrito da modernidade e a tradição continua por aqui. Por exemplo, Natal, eu cheguei em Natal em 1953, Natal não tinha nem um edifício. Isso sob o ponto de vista artístico, a arquitetura é uma das artes mais importantes. Você olha, a cidade de hoje está cheia de edifícios, né? Essa modernidade, Natal foi chegando. Natal é uma cidade moderna. E, ao mesmo tempo,
na sua periferia existem as mazelas, o que é característica de todas as cidades urbanísticas do mundo. Principalmente as metrópoles. Especialmente as grandes metrópoles. É evidente que na Europa é diferente daqui. Estou me referindo a Natal e ao Brasil, que é só onde eu conheço, né? Então, essas características do Poema Processo, ela vem com essa modernidade de 1922. A Semana de Arte Moderna. Com influência da Semana de Arte. A influência da Semana de Arte Moderna. Em 1956, 55, 56, surge um movimento chamado de Poesia Concreta em São Paulo. São Paulo é exatamente a cidade mais moderna do Brasil. E a cidade mais importante do Brasil é São Paulo, economicamente a mais potente. Nem todo mundo sabe disso. Eu não conhecia São Paulo até 1914. Quando fui convidado para fazer uma exposição lá. E uma palestra lá no Correio, que é um monumento incrível arquitetônico. Eu não só sozinho, mas outros artistas daqui do Nordeste, Paulo Brusque, por exemplo, que é de Pernambuco. E fizemos uma palestra lá, e foi até filmado e tal, pela TV Educativa, exatamente. Né? Então, fiz a primeira exposição em São Paulo, isso em 2014, que eu tinha uma certa rejeição de São Paulo, porque eu pensava, olha, São Paulo, pessoal, não gosta do nordestino, não sei o quê. Mas quando eu cheguei em São Paulo, aí eu vi ali, puxa, mas que coisa, não? Depois fui lá outras vezes, fiquei apaixonado pela cidade. É uma cidade que amedronta muito, né? Ela amedronta pelo tamanho. Riquíssima. Mas culturalmente é a cidade mais importante do Brasil. Tanto é que a Semana de Arte Moderna foi criada lá em São Paulo. Até hoje tem uma repercussão internacional, não é só local, uma repercussão internacional. E essa repercussão, ela surge dentro dessa coisa da modernidade do mundo todo, que já estava surgindo bem antes, né, no princípio do século, na Alemanha, na França, e depois nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos têm uma importância menor diante dessa modernidade. Depois ela se modifica. Né? Nova York, por exemplo, São Paulo é considerado uma espécie de Nova York. Você disse que o movimento do Poema Processo inicia ali por volta de 66, 67. Né? Plena ditadura militar. O movimento sofreu algum tipo de repressão, de perseguição? Sofreu e não sofreu, porque é o seguinte, o pessoal da ditadura até hoje não sabe o que é Poema Processo. Então, mas é porque eu perguntei, porque qualquer movimento naquela época, a ditadura era ignorante. Então, qualquer movimento ribuliço, eles temiam, né? Sempre foi. Diziam que era coisa de comunista. O que, principalmente vindo de intelectuais. O problema do Poema Processo é o seguinte, a gente tem um grupo no Rio de Janeiro e outro grupo aqui. Mas não existia uma diretriz, né? Não tem que ser, olha, vocês têm que fazer isso. Não existia. O grupo de lá decidia umas coisas e a gente aqui decidia outras. Porque o Nordeste é diferente, né? Eu nunca tinha ido no Rio de Janeiro. Então, o Moacir foi para o Rio de Janeiro, se encontrou lá com Vladimir Dias Pinto, que é uma peça fundamental para a história do Poema Processo, Álvaro de Sá, Ney de Sá e o próprio Moacir, que trabalhou na revista Vozes, que era uma editora ligada à Igreja Católica. Né? Vê que a gente está em plena ditadura militar, não? E Moacir editava nosso trabalho, publicava o que a gente fazia lá, porque ele foi secretário da revista. E tinha uma ligação forte com o pessoal de lá. Moacir nunca foi católico, mas ele era um cara de esquerda, mas era ligado à literatura e ao conhecimento. O Vladimir Dias Pinto, que era carioca, já morava lá, poeta já mais antigo, né? E Álvaro de Sá também, que morava no Rio de Janeiro, que tinha conhecimento da cidade, os movimentos. O Poema Processo e a Poesia Concreta, vocês, artistas desses dois movimentos, conviviam, por exemplo, o Dex Pindatari, que é um grande expoente da poesia concreta, assim como os irmãos Campos. Vocês conviviam harmonicamente ou tinha uma certa briga? O problema é o seguinte, o Vladimir Dias Pinto, um dos mentores do Poema Processo, com um livro chamado Solida e Ave,
Pertenceu ao movimento da poesia concreta lá no início de 1956. Mas ele do Rio de Janeiro e esse pessoal, o Décio, Augusto e Haroldo e outros de São Paulo. Sempre houve uma animosidade entre São Paulo e Rio de Janeiro. Isso desde a Semana de Arte Moderna, lá em 1922. Independente do viés artístico. Independente do viés artístico. Então, o Vladimir de Espino tinha os poemas dele que fazia parte da poesia concreta, mas, de uma certa maneira, teve uma animosidade entre Haroldo de Campos e Augusto, eu acho. E Décio sempre foi simpatizante com o movimento do Poema Processo. Sempre foi simpatizante. E então houve essa animosidade, então houve a criação do Poema Processo, se desligando da poesia concreta 10 anos depois, mais de 10 anos. 56, 67, 11 anos depois, né? Então vamos criar o Poema Processo. Criamos o pessoal de lá e o pessoal daqui. Então criamos o movimento. Fizemos a primeira exposição no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Norte, em 11 de dezembro de 67, a primeira exposição aqui no Sobradinho, aqui em Natal. E daí a gente se expandiu não só pelo Brasil, mas pelo mundo todo. Nós temos publicações em tudo que é de país por aí. Temos revistas de livros, França, Suécia, Estados Unidos. Como o movimento tinha um nome muito bonito, Poema Processo, muita gente quis se incorporar. Mas um cara fez uma experiência e depois não deu continuidade, porque não tinha perspectiva, só pelo fato de querer aparecer. Porque o negócio porque estava em moda. O fato do cara ser artista, o cara tem que encarar e dar continuidade, né? Ou então ele desaparece, né? Isso é natural em todos os movimentos artísticos. Você trouxe aqui 2 livros. Eu podia falar um pouco sobre? Posso. Esse daqui, por exemplo, isso aqui é uma fórmula matemática. 12 por 9 mais N igual a Y. Isso é um poema de Álvaro de Sá. Um dos poetas do Rio de Janeiro, do Poema Processo. Vamos explicar o que é 12 e o que não é 12. Está aqui, ó. Esse é um do livro dele. Aqui, ó. 12 por 9 é o seguinte. 9 quadrinhos. Isso aqui é a minha versão. Não é a versão dele. Essa é a minha versão. Isso é uma versão do livro dele. Certo. 9 quadrinhos com 12 páginas explicando o que é. Isso é uma história em quadrinho e é um poema processo e é uma poesia pop também, né? Então as páginas são muitas, são 12 por 9, com a técnica das histórias em quadrinho, inclusive com balão e tudo mais. O N é uma outra proporção que ele dá, o próprio Álvaro diz, isso aqui ainda é dele. Então esse N é outro livro. E esse aqui é o Y, que é a minha resolução final, no qual eu explico o que é o Poema Processo. No final tem um texto aqui explicando isso. E termina com explosão. Uma explosão de quadrinhos e volta ao princípio. Ou seja, quem tiver vontade de fazer um poema pode se inspirar aqui nesse espaço em branco e dar continuidade. Aqui tem um texto explicativo desse movimento, que começa justamente com a Semana de Arte Moderna, que é a Alegria, a Prova dos Nove, que é um texto de Oswald de Andrade, no qual a poesia concreta e o Poema Processo vem se baseando, isso há mais de um século. E essa história desse livro aqui. 12 por 9 mais N igual a Y, que é uma fórmula matemática, né? Porque poesia é matemática. Edgar Allan Poe tem um texto chamado Teoria da Composição, onde ele diz, poesia é matemática. Se não for matemático, não é. Na teoria dele. E nós confiamos na teoria dele. Você não pode fazer, eu sou poeta, e fazer um bocado de besteira. Só porque escreve, porque pensa que é a água, a lua,
e não sei o quê, esse romantismo babaca que hoje já não existe mais, né? A gente está numa época de revolução industrial, estamos numa época aterradora, né? Nós estamos num momento aterrador, um momento no mundo, não é só nosso, não é só no Brasil, nós estamos num buraco negro e a gente tenta explicar isso através do processo de cada artista com as suas possibilidades. Sua linguagem, né? E a arte postal é outro movimento que fez muito barulho por aí, né? Que faz. Que faz. Faz muito barulho. Eu disse fez, tá certo, você corrigiu, que faz. Mas eu disse isso considerando o momento, porque quando a gente fala em novas tecnologias, na verdade não tem nada de novo, né? Por exemplo, lá, as pinturas rupestres eram consideradas novas tecnologias para aquela sociedade primitiva, né? Assim como a internet é considerada as novas... E as novas tecnologias é um processo inacabado, né? Esse livro Mas a internet, até onde a internet sujou o nome do poema Processo? Eu não diria sujou. Certo. Aqui mesmo, Mas... aqui mesmo, eu estou estudando a inscrição rupestre. Sim. O texto está aqui explicando. Até chegar aqui na modernidade, está tudo explicando aqui. Uma evolução aí, né? A evolução e a revolução. Esse é o Álvaro de Sá. Vou dar uma chave, que é um cara genial. Esse cara foi o cara mais inteligente que eu conheci na minha vida, até hoje. Ele chegava assim no ambiente e disse, rapaz, ó, esse restaurante, isso aqui, ó, aquele negócio ali é falso. Porque o pessoal, ele não sabe colocar um determinado objeto, bota uma coisa que vai de encontro ao momento daquele restaurante. Eu cheguei num restaurante, não estava sozinho, estava com outros amigos, o Anchieta Fernandes, e ele começou a explicar. Era um cara brilhante. Então, esse Álvaro de Sá, é isso que eu faço, uma homenagem a ele aqui, nesse livro. E a arte postal? A arte postal surge exatamente em 1974, aqui no Rio Grande do Norte, comigo, coincidentemente. Eu já mantinha correspondência com vários artistas do Rio Grande do Norte, eu sempre desconfia. Esse pessoal daqui não vai gostar do que eu faço. Então eu vou procurar me corresponder com pessoas de fora, e comecei a me corresponder com pessoas de João Pessoa, Recife, Bahia, Salvador, Fortaleza, Rio de Janeiro, Argentina. Aí comecei porque a arte correio, ela surge, sabe quando? Em 1962, em Nova York, com um artista chamado Ray Johnson, que criou a escola de correspondência. É esse cara aqui, ó. Ray Jones criou a escola de correspondência, primeira escola de correspondência de Nova York. Então, a partir de 62, começou a haver uma série de correspondências pelo correio com artistas de várias partes do mundo, e chegou aqui em Natal comigo em 1974. E eu fiz a minha primeira exposição justamente... No início de 74, fiz uma exposição na Argentina através de um amigo chamado Clemente Padim, que esteve aqui em Natal homenageando o meu trabalho quando eu completei 70 anos. E eu tenho um texto dele e tal. Então, Uruguai, Argentina. A primeira exposição que fizemos foi internacional, o grupo todo foi em 1968 na Argentina. Novos poetas. Então, aí estava também os concretos. E também estava o pessoal do Poema Processo, inclusive eu. É um movimento que hoje eu me sinto orgulhoso de pertencer a essa minha geração, e agradeço, inclusive, aos amigos que foram, que incorporamos, porque os poetas é o seguinte, a gente aprende com eles e eles aprendem com a gente. Sim, sim. Tem uma coisa que é a teoria e a outra é a prática. Se tem uma teoria sobre um determinado movimento, mas não tem uma pessoa que faça prática, esse movimento não vai para frente, porque não tem uma prática
falta a prática de um fazer poético. Né? Você falando isso aí, Fábio, da turma lá que começou esse movimento, né, do Poema Processo, novas gerações foram Foram incorporados. incorporando? Foram incorporados. Quem dessas novas gerações? Você pode... Imediatamente foram o pessoal de Minas Gerais, chamado Joaquim Branco, o irmão dele, PJ Ribeiro, de Minas Gerais. Depois vieram Campina Grande, inclusive José Neumann Pinto fez parte do movimento Poema Processo, em João Pessoa, em Fortaleza, em Salvador, em Santa Catarina, em Brasília. Tudo tem. Cada um desses aqui fomos mais acompanhados, né? Fora eu, outros tantos, J. Medeiros, Isso. Vianor Paulino, Franco Capistrano, que foram aderindo ao movimento, Alderico Leandro e tantos outros que esse livro aqui é um resultado, está aqui no texto dele. Ele falando justamente sobre a primeira Bienal Internacional de Poesia Visual Experimental do México. Esse texto é dele falando sobre a poesia concreta, o Poema Processo e a arte correio, que estava iniciando, porque a arte correio está inserida no tipo de correspondência que a gente já fazia. A gente não tinha dinheiro, né? Então, vamos fazer o quê? Vamos publicar o nosso trabalho em envelope, que era 5, 8 trabalhos no envelope e mandava para as instituições, para os amigos e tal. E isso foi crescendo, foi criando uma correspondência entre os artistas daqui do Rio Grande do Norte e os artistas de outros estados e de outros países. Né? É impressionante como isso cresceu. Eu tenho um arquivo enorme. Esse arquivo eu estou dando minha contribuição. Está bem preservado esse arquivo? Não está bem preservado porque eu não sou uma instituição, né? Porque o Brasil, né, especialmente aqui no estado, não tem lá esse cuidado com a memória. Não tem nada aqui no estado do Rio Grande do Norte. Ninguém tem a menor é um arquivo pessoal, mas não tem apoio nenhum. Não tem apoio nenhum. Agora eu estou fazendo o seguinte... Então isso é preocupante. Eu estou com a idade avançada. Mas acontece que eu, através de minha correspondência, conheci alguns colecionadores que estão comprando esse material. E é uma forma de preservar o trabalho e de manter um correspondente meu, através, inclusive, de Oreni aqui, estamos fazendo esse trabalho. E esse cara já tem quase 50 mil itens sobre essa arte moderna. E ele é de onde? É de São Paulo. Sim, de São Paulo. É descendente de árabe. Mas é um cara que tem. Sim, é colecionador. Tem as suas. Não só colecionador, mas também mais divulgador. Estudioso, né? Divulgador. Exatamente. Então ele está fomentando esse material para fazer uma futuras exposição, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também, porque está sendo estudado fora do Brasil. O Poema Processo e a arte correio. Aproveita para aquela câmera ali e fala para essas novas gerações sobre a importância que teve e tem esses movimentos. O Poema Processo, a poesia concreta, a arte correio, né? A arte postal. É o seguinte, isso é uma coisa que deveria ser encampado pelas instituições. Por exemplo, o Estado não dá a menor importância, a universidade também não dá a menor importância, ou as universidades. Nem o Estado, nem a instituição da prefeitura, nem as universidades, a não ser isoladamente as pessoas, assim como eu te falei, esse camarada lá, que é, de uma certa maneira, o mecenas, né? Porque ele está colecionando, porque ele quer divulgar a cultura do Brasil fora do Brasil. E as gerações seguintes, eu observo que as pessoas hoje não estão muito interessadas em ler, mas isso não quer dizer que o livro esteja acabado, não, de jeito nenhum. Pelo contrário, os livros agora estão sendo mais estudados. Agora, esse negócio de arte é uma coisa que depende muito de cada indivíduo. Né? O povo brasileiro não tem
condições de consumir arte. Não tem condição. O pessoal brasileiro não tem condição de comprar banana, não tem condição. Como é que você vai comprar um livro? Você não tem dinheiro para comprar pão, não tem dinheiro para comprar banana, vive morrendo de fome, no meio da rua, pedir. Isso é no Brasil todo, não é só aqui em Natal. Né? E isso a gente sabe que é. Não adianta, porque arte é uma coisa de elite, no fundo é. Mas é isso, a arte é muito elite. Mas acontece que isso é desde o princípio dos tempos. Os pintores, Picasso, Da Vinci, pintava para os reis, não, Picasso não, Picasso já Delacroix, todos os pintores pintavam para o poder, né? O cara pinta o meu retrato, porque o cara era rei que ia aparecer na pintura de um determinado indivíduo. Né? Mas à medida que o tempo foi passando, isso foi desaparecendo, e o artista hoje é livre para voar. No caso da arte correr, no caso do poema processo, e de outros movimentos que surgem por aí, né? É isso que eu... Ok, valeu, Falves. Legal. Vamos combinar outro papo para continuar dando a devida importância a esses movimentos aí. Material tem, hein? E aqui a gente vai encerrando, né, dando uma pausa em mais um bate-papo, convidando vocês, a todos, todas e todos, a seguirem o Coletivo FOC, tanto no site foc.com.br, como nas redes sociais, e até o próximo bate-papo.